Agora, nesse momento, nós teremos a apresentação das ações do Ministério da Saúde no âmbito da resistência antimicrobiana no Brasil e o que o Brasil espera do BRCast. Para falar desse tema tão importante, eu tenho o prazer de convidar a palestrante Renata Tigolini de Souza Peral, que ela está representando a Coordenação Geral dos Laboratórios de Saúde Pública, ou seja, LAB. Imagina, deixa eu só te ajudar aqui. Tá aqui. Esse aqui. Pode clicar. Posso pôr? Vontade, por favor. Deixa eu só apresentar aqui, colocar para apresentar. Obrigado. Foi? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui hoje trazendo um pouquinho para vocês das ações do Ministério da Saúde referente à resistência antimicrobiana. Eu sei que muitos daqui já viram essas apresentações, já estão acompanhando aí há um tempo o que o Ministério vem realizando, então eu vou ser breve, né, até por conta do tempo, e tentar passar aqui um pouquinho para vocês do quanto essas ações estão avançando dentro do país. Atualmente, o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate da Resistência Antimicrobiana, ela é sob a gestão da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública. A nossa coordenadora é a doutora Helena, que esteve presente aqui na mesa hoje de manhã. Ela está dentro do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, com o diretor Dr. Pedro Almeida, dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, com a doutora Etel Maciel como secretária. Bem, então, a resistência antimicrobiana dentro da saúde pública, ela tem uma grande relevância, né? Atualmente, ela é as 10 principais ameaças globais, está entre as 10 principais ameaças globais à saúde, com morte superior ao HIV ou malária. É uma ameaça global transfronteiriça, né? Nós vimos aí pelo Covid e tantas outras epidemias que não existe mais fronteira para micro-organismos, então isso é uma grande preocupação do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, e é algo que nós trabalhamos muito em conjunto dentro dessa abordagem. Novos medicamentos não são desenvolvidos com a rapidez suficiente para combater a evolução dos mecanismos de resistência. E, hoje, atualmente, 1,27 milhões de mortes por ano, né, são diretamente atribuíveis à AMR e 4,95 milhões de mortes associadas a bactérias resistentes. Quais foram as principais causas, né, que levaram a esse cenário? E eu gosto de comentar sobre essas causas para nós entendermos o que nós temos que fazer daqui para frente, né? Então, foi uma ausência de financiamento e conscientização desse tema, da questão da resistência antimicrobiana, o aumento do consumo global de antibióticos no mundo todo, e a diminuição de desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e diagnósticos, ao qual levou, lá em 2015, a OMS chamar a resistência antimicrobiana como uma pandemia silenciosa, né? Atualmente, nós não gostamos muito desse termo, pandemia silenciosa, porque eu acho que não é mais silenciosa. E essa silenciosa dá a impressão de que é algo que não é tão importante, né, ou tão urgente. Nós temos que trazer esse tema como algo prioritário. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, lá em 2015, a OMS publicou o Plano de Ação Global. O Brasil já vinha trabalhando com a vigilância da resistência antimicrobiana com a Anvisa, com as notificações de IRAS, a rede RM. Aí, em 2015, a OMS, preocupada com o aumento de casos de bactérias multiresistentes, publicou o Plano de Ação Global e convidou os países membros a construírem os seus planos e publicarem de acordo com a realidade de cada país. Então, em 2016, o Brasil assumiu essa aliança, esse compromisso com a aliança tripartite, FAO, OIE e OMS, e foi publicada uma portaria, né, foi formado o CIPAM,
O CIPAM foi um comitê de discussões, o Marcelo Peloneto participou, na época, de várias discussões, o André Abreu, que esteve conosco aqui de manhã, participou de toda essa formação. Houveram aí mais de 60 reuniões entre ministérios, conselhos, entidades referentes ao tema, e aí, em 2018, o PAN-BR foi publicado por um plano de ação de 5 anos. Então, até o final desse ano, nós temos que publicar aí os próximos 5 anos, né, a segunda etapa do PAN-BR. Em 2021, nós publicamos a portaria do GT-AMR, porque em 2018 o CIPAM foi extinto devido a um decreto presidencial. E aí, em 2021, nós conseguimos a publicação do GT-AMR, ao qual a CGLAB coordena. O GT-AMR ele tem a função de coordenar as atividades, né, dentro do PAN-BR. E aí, em 2022, nós realizamos aí o balanço do PAN-BR para a republicação em 2023. Eu só gosto de fazer um parênteses aqui, que as pessoas talvez não enxerguem, né, que nesse tempo muitas coisas avançaram, muitas coisas foram feitas, temos muito a avançar, porém nós tivemos a pandemia, né? Então é importante nós não esquecermos desse cenário. Então, de 2020, 2021, todos os esforços, todas as ações foram voltadas praticamente para o Covid, né? Então, muitas ações da resistência antimicrobiana, elas tiveram um atraso devido às prioridades, e isso não foi no Brasil, isso foi no mundo todo, né? Mas, ainda assim, nós conseguimos avançar em várias pautas, em várias ações dentro do PAN-BR. Aqui é a carinha do Plano de Ação Nacional, para quem não conhece. Ele está disponível no site do Ministério da Saúde. Se você digitar no Google Plano de Ação Nacional e Prevenção de Controle de Resistências Antimicrobianas, você encontra ele lá. E dentro do PAN-BR constam também as atividades do PAN-BR Agro, né, que é o plano de ação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Plan Visa, que é o plano de ação da Anvisa. Essa semana eu tive uma reunião com o pessoal do Ministério do Ministério da Agricultura. Eles vão republicar o PAN-BR Agro, a segunda etapa, agora no começo de abril, e entra novamente, né, no PAN-BR nacional as ações do PAN-BR Agro. Nós já pactuamos essas ações e estamos alinhando para, na segunda etapa do PAN-BR, estar a segunda etapa do PAN-BR Agro também. A mesma coisa com a Anvisa, estamos em discussões para pactuar essas ações dentro do PAN-BR. O Plano de Ação Nacional ele tem 5 objetivos estratégicos, eu não vou entrar aqui em detalhe de cada um, até por conta do tempo, mas, basicamente, os 5 objetivos eles são em consonância com o Plano de Ação Global, ele segue o Plano de Ação Global, que é a parte da conscientização e compreensão da MR, fortalecer o conhecimento e a pesquisa, reduzir a incidência de infecções, otimizar o uso de antimicrobianos e ter um plano sustentável e de investimento dentro da resistência antimicrobiana. O GT-AMR, né, a portaria que foi publicada, nós tivemos até o momento, desde a publicação da portaria, está desatualizado, foram 21 reuniões, né, estamos para realizar a próxima agora no próximo mês. E não podemos falar de vigilância, de resistência antimicrobiana, sem falar do laboratório, né? O laboratório, nesse processo, ele é fundamental. Diferente, né, de outros agravos à resistência, você só consegue identificar por uma boa identificação do micro-organismo e uma boa execução do teste de sensibilidade. E isso é uma das coisas que a CGLAB prioriza, né, a reestruturação dessa rede e o fortalecimento dessa vigilância laboratorial. E, dentro desse processo, a implantação do BRCAST foi um passo extremamente importante nisso, né, porque ela trouxe para o país a padronização, né? Sem padronização, nós não temos como medir o que está sendo feito. Então, foi o primeiro passo aí, de grande importância e relevância
para essa estrutura laboratorial. E algumas ações que vieram a ser realizadas nesse tempo, que foi a parte do treinamento e conscientização, uma série de webaulas que foram ministradas por especialistas na área, né, a maioria deles aqui, que estão aqui hoje. Nós também conseguimos, hoje ainda tem, dentro do site da SPI, né, que é a Sociedade Paulista de Infectologia, as aulas que nós conseguimos ministrar através de um projeto que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais à frente. Cursos de bacteriologia clínica e de micologia clínica está disponível gratuitamente, né? Então, se alguém tiver curiosidade de entrar e entender um pouquinho, está disponível lá no site. E também outro passo importante foi a construção de uma série de 10 vídeos, Confissões de uma Bactéria, que trouxe aí uma linguagem informal, né, sobre o que é a resistência antimicrobiana para a população. E difundir hoje esse conhecimento, levar hoje para a ponta, levar isso para a população, levar isso para os hospitais, é uma prioridade da doutora Helena, do doutor Pedro, da Secretaria de Vigilância em Saúde, né? Então, essas ações elas serão trabalhadas para que cheguem cada vez mais no laboratório da ponta, no laboratório lá, né, de qualquer lugar do país. Atualmente, a CGLab, ela coordena a rede dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública, o qual utiliza um sistema gerenciador de ambiente laboratorial, o GAL, né? Então, nós também fazemos a análise desses dados para a vigilância da resistência antimicrobiana. Também conseguimos, diferente, né, de alguns lugares, o Brasil ele não tem um financiamento próprio para a AMR. Então, nós estruturamos, hoje o nosso financiamento vem de projetos e ações externas. Um projeto muito importante é o projeto financiado pelo CDC, né, que é o fortalecimento de um sistema brasileiro de vigilância da resistência antimicrobiana. E dentre as ações dele, ampliar o BR-Glass, fortalecer a vigilância dos laboratórios, melhorar o tempo de resposta laboratorial, testagem de novos antimicrobianos, controle de qualidade e os treinamentos estão dentro desse projeto. Assim também, um projeto muito importante para o país, que é um projeto financiado pela União Europeia, que é o projeto Trabalhando Juntos para Combater a Resistência aos Antimicrobianos, que trouxe as condições de estruturarmos ações efetivas para a AMR. Como o Piloneto comentou hoje de manhã, né, a questão das notas técnicas orientativas que foram escritas em conjunto com o BRCast e a Anvisa. Também aqui eu não poderia deixar de comentar sobre a rede de vigilância da tuberculose. Foi publicado em 2021 um manual de recomendações para o diagnóstico laboratorial da tuberculose e micobactérias. Também, né, o diagnóstico laboratorial da TB, é uma rede, né, de diversos atores, então esse manual ele foi extremamente importante para a padronização dessa rede de vigilância. E a prioridade também hoje da Secretaria de Vigilância em Saúde é o investimento na estruturação de uma rede de vigilância de TB resistente. O fluxo de amostras, né, para o diagnóstico laboratorial, ele contempla aí várias etapas e foi uma grande conquista dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde a aquisição de insumos, né, para a cultura de MGT, e para a identificação e testes de detecção de resistência em tuberculose. O BR-Glass, ele é um programa também da OMS, né, sobre vigilância mundial da resistência antimicrobiana. Então, em 2016, a OMS publicou o programa GLASS, né? E aí ela convocou também os Estados-membros a compartilharem os seus dados com o sistema mundial para fazer essa vigilância mundial do que está circulando no mundo.
O Brasil aderiu a esse sistema, a esse programa, né? Então, em 2017, ele aderiu a esse programa, em 2018 foi iniciado o projeto piloto, e aí, como eu comentei com você, o projeto piloto ele iniciou aqui no Paraná, e aí, como eu comentei com vocês, né, devido à pandemia, nós tivemos uma dificuldade de expandir para o país todo, então, agora, em 2021, nós estamos na fase de expansão do projeto. Também nós participamos da Semana Mundial de Conscientização sobre o Uso de Antimicrobianos, um evento realizado pela OMS. Todo ano nós comemoramos isso e fazemos eventos dentro do Ministério da Saúde relacionados ao tema. E é muito importante aqui, eu acho que também mencionar a participação do Brasil na agenda da MR, na agenda mundial, né, da resistência antimicrobiana. Então, atualmente, nós temos discussões ativas dentro da RELAVRA, que é a Rede Latino-Americana de Vigilância da Resistência Antimicrobiana, discussões ativas dentro do G20, do Grupo BRICS. A resistência antimicrobiana foi englobada dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da OMS, né, dentro do Objetivo 3. Dentro do Ministério da Saúde também está sendo constituído um grupo técnico de One Health, né? Está para sair um decreto agora, dentro dos 100 dias do governo, sobre a instituição desse grupo, e a resistência antimicrobiana tem uma representatividade muito forte dentro desse grupo. E também nós participamos ativamente do grupo de líderes globais da União Europeia sobre resistência antimicrobiana. Quem é o representante é o Dr. Guilherme, do Ministério da Agricultura, e eu participo como consultora técnica do Dr. Guilherme nas discussões dentro desse grupo. Nós também temos, todo ano, somos respondentes do questionário TRACS, é um questionário da OMS, onde ela avalia como os países estão implantando seus planos de ação, né? Então, ela manda aquele questionário, é gigantesco, são dias preenchendo. E aí, juntamente com os outros ministérios, as outras áreas, nós preenchemos, devolvemos isso para a OMS, e aí eles publicam esses dados, eles são abertos, se vocês tiverem curiosidade, tem um link lá, um site da OMS, que publicam esses dados de todos os países do mundo todo, como está a implantação do plano de ação de cada país. Bem, nós não podemos esquecer que a resistência antimicrobiana ela tem que ser tratada no conceito One Health, né? Não adianta só olharmos para a parte da saúde humana e não tratarmos também o ambiente e o animal. Então, nós temos várias ações relevantes dentro do PAN-BR, juntamente com Anvisa, juntamente com o Departamento de Assistência Farmacêutica, logística reversa de produtos químicos, a parte da vacinação, né, várias ações nesse contexto de não só focar na resistência antimicrobiana, mas no que leva a isso, e também, junto ao Ministério da Agricultura, né, os protocolos que o Ministério da Agricultura desenvolveu, boas práticas agropecuárias, otimização de uso de antimicrobianas dentro do Ministério da Agricultura, a proibição de aditivos, né, como melhoradores de desempenho, dentro dessa discussão. As perspectivas, atualmente, né, dentro desse contexto, nós trabalharmos uma governança nacional do tema, então, estruturar um comitê interministerial para as discussões da resistência antimicrobiana, para que ela seja realmente trabalhada no nível federal, né, de Casa Civil, vários ministérios envolvidos. Atividades integradas, né, porque não dá para nós trabalharmos a resistência isoladamente de outras áreas. Dentro do Ministério da SVS, né, a resistência antimicrobiana ela é uma prioridade da ministra, ela é uma prioridade da secretária Etel, uma prioridade do Dr. Pedro, e uma das prioridades também do DAEVES é trabalhar muito a resistência antimicrobiana ambiental, é uma das coisas que nós estamos estruturando para avançar. E o GT Saúde Única, né, que é o que eu comentei com vocês, que está para sair o decreto e alinharmos essas discussões. Dentro da MR Ambiental, eu só queria comentar aqui
que nós estamos iniciando algumas ações, e aí, nesse ano, nós tivemos a aprovação de um projeto em parceria com a FMG e a coordenação de vigilância ambiental dentro da SBSA para a vigilância de micro-organismos multiresistentes em esgoto. Claro, ainda é um projeto pequeno, temos muito para avançar, mas estamos estruturando ações nesse sentido. Bem, eu queria agradecer pela atenção, pela presença. Eu não posso deixar de encerrar aqui, agradecer também aos atores que são extremamente relevantes dentro dessas ações, que é a OPAS, né, na pessoa do Rogério Lima, que tem nos apoiado muito, a Fiocruz, na pessoa da Ana Paula, que tem sido também muito importante para estruturar essas ações, LACEN Paraná, Marcelo Piloneto, também dentro da Fiocruz, o André Abreu. O André, ele contribui muito com essas atividades. E também aos LACENs e aos laboratórios, né, agradecer por todo o esforço, dedicação. Eu percebo lá dentro da CGLab que vocês têm muita força de vontade para fazer as coisas darem certo, para fazer da melhor maneira possível, né, apesar das dificuldades. Então, eu gostaria de parabenizá-los também aí por toda a dedicação, pelo tema, e agradecer pela atenção de todos.